Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 9 do nosso curso de Física para o Enem Vestibular. Na última terça-feira nós tivemos problema de conexão com a internet, estamos gravando a aula e disponibilizando gratuitamente para você que acompanha nosso canal aqui no YouTube. Na aula de hoje nós vamos discutir dilatação e mudança de fase de forma bastante prática, bastante objetiva. Eu vou agora, neste momento, encolher e ficar do lado de cada tela, que ficar melhor para a gente conseguir discutir todo o conteúdo sem que eu fique na frente da apresentação. Volta e meia eu vou estar desaparecendo porque eu preciso olhar para o outro monitor e escrever na tela, e aí, consequentemente, a minha visão vai estar desviando de olhar e de prestar atenção em você. Bom, vamos então, sem muita enrolação, começar a nossa aula, mas antes de começar eu gostaria de fazer um pedido para você que quer ajudar a manter este projeto, inclusive com a minha pretensão de incluir outras disciplinas. Curta a nossa página no Facebook, acesse o site e curte a página no Facebook, se inscreve em nosso canal no YouTube e circule a nossa página no Google+. Participar das nossas redes sociais ajuda a gente a disseminar essa ideia, esse projeto e levar um ensino de física de qualidade para qualquer pessoa. Bom, na aula de hoje nós vamos começar discutindo dilatação e depois nós vamos passar a discutir as mudanças de fase. A dilatação é um conceito muito importante no dia a dia. Você já deve ter observado em situações, por exemplo, em pontes, em que você observa e você vê que a pista não está completamente ligada através do asfalto. Existe entre um vão e outro da ponte um espaço intermediário. Esse espaço aqui é que nós chamamos de junta de dilatação. O mesmo acontece em trilhos de aço, por exemplo, em ferrovias. Você não constrói a ferrovia de tal maneira que é tudo inteiro. Você constrói deixando espaços para que quando o trilho for aquecido, o aquecimento não faça com que o trilho seja distorcido, ele não dobre quando sofrer a dilatação. Já deve ter visto isso também em muitos outros lugares. Além das construções e pontes, o pedreiro, que geralmente não estudou física, na hora de construir a calçada, ele sempre coloca tiras de madeira ou de borracha para evitar que o concreto, quando receber energia do sol, aumentar a sua temperatura, evitar com que ele parta. E aí tem várias outras aplicações. Na indústria, por exemplo, quando você tem um fluido aquecido passando por uma tubulação, esse fluido vai provocar um aumento no diâmetro dessa tubulação. E isso poderia fazer com que a tubulação rompesse. Então você coloca juntas de dilatação, permitindo que, no caso de haver uma expansão ou uma compressão, isso seja compensado pela junta de dilatação. Então, a dilatação é um conteúdo de fundamental importância em nossas aplicações do cotidiano e também na indústria. O que vem a ser a dilatação? O que nós chamamos de dilatação? Vamos imaginar que a gente tem uma barra, que pode ser feita de qualquer elemento metálico, que tem um comprimento inicial que eu vou chamar de L0. Então, o comprimento inicial da barra é L0. Se você fornecer energia térmica à barra, o que vai acontecer é a barra é constituída de átomos. Estes átomos estão ligados um ao outro através de ligações moleculares, que a gente pode interpretar como se fosse um átomo ligado a outro átomo através de uma mola. Então, essas ligações moleculares podem aumentar a distância média ou diminuir a distância média. Quando você fornece energia térmica, conforme nós vimos, o fornecimento de energia térmica provoca um aumento no grau de agitação das moléculas. Então, aquela molécula que vai receber energia diretamente vai aumentar o seu grau de agitação. Este aumento é transferido à molécula vizinha e assim sucessivamente. Ao aumentar este grau de agitação, aumenta a distância média entre as moléculas. Então, se você tiver milhões de moléculas, de maneira que quando cada uma começar a agitar, aumente a distância média entre cada duas moléculas sucessivas, você terá, depois de um certo tempo, um aumento no comprimento total da barra. De tal maneira que o comprimento inicial, mais este pedaço que dilatou,
vai ser igual ao comprimento final da barra. O que nós chamamos de dilatação da barra, vai ser este comprimento a mais. Este ΔL que aumentou é o que nós chamamos de dilatação. Rigorosamente, a dilatação sempre é uma dilatação volumétrica. Quer dizer que a dilatação volumétrica ela sempre ocorre nas três dimensões. Se você observar aqui, a dilatação ela vai ocorrer de tal maneira que vai ocorrer nesta direção, tá? E nesta direção. Ou seja, é uma dilatação que ocorre em três dimensões, no comprimento, na largura e na altura. Só que em muitos problemas não interessa para a gente, por exemplo, observar a dilatação volumétrica ou a dilatação superficial. E a gente vai fazer algumas simplificações. Então, na hora de observar um problema de dilatação, você tem que lembrar que dilatação ocorre uma variação nas dimensões, ou seja, ocorre uma variação no tamanho. E aí, dependendo de que tamanho seja o de seu interesse, pode ser que você se interesse por uma variação em uma dimensão, ou seja, apenas em uma linha. Neste caso, nós dizemos que a dilatação é linear e a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT, onde alfa é o coeficiente de dilatação linear. Quando a gente tem uma variação nas duas dimensões, por exemplo, você pode imaginar uma chapa metálica, nós temos uma variação em duas dimensões. Então, a chapa seria algo assim. Não tão tortinho quanto eu fiz aqui, mas algo deste tipo. E aí você observa que a dilatação vai ocorrer em duas dimensões. Então, vai variar no comprimento e vai variar na altura. Então, esta é uma dilatação que é superficial, porque isso aqui vai corresponder a uma certa área. Então, para calcular esta dilatação superficial, ΔA, que é a dilatação da área, vai ser igual à área inicial vezes beta vezes ΔT, onde beta é 2 vezes alfa. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Existem também os casos da variação que interessa para a gente ser em três dimensões, ou seja, quando você tem algo parecido com um cubo. Então, um cubo é algo que vai dilatar no comprimento, vai dilatar na largura e vai dilatar na altura. Ou seja, nós teremos uma dilatação em três dimensões. Quando a dilatação que interessa para a gente é uma dilatação em três dimensões, é uma dilatação volumétrica e, consequentemente, esta variação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Destacando, beta, como são duas dimensões, é 2 vezes alfa, que é uma dimensão, e gama, que são três dimensões, é igual a 3 vezes alfa. Na maior parte dos problemas, o que você precisa saber é identificar qual é o tipo de dilatação para utilizar a expressão corretamente. Observe que você não precisa ficar se preocupando com as fórmulas, elas são semelhantes. Você apenas troca o L pelo A ou pelo V e troca o coeficiente de dilatação que está relacionado com as dimensões envolvidas no problema. Aqui nesta tabela aparece o coeficiente de dilatação linear para alguns materiais. E aqui eu vou destacar dois materiais que são importantes. Primeiro, o vidro Pirex e o vidro comum. Tá? O vidro Pirex, na verdade o Pirex é uma marca comercial. O vidro Pirex é aquele vidro que você coloca no forno e ele não quebra. Enquanto que o vidro comum, se você coloca no forno, normalmente ele vai quebrar. Por que que isso acontece? Observe que o vidro Pirex tem um coeficiente de dilatação que é, vamos colocar assim, aproximadamente 3 vezes menor do que o vidro comum. Isso quer dizer que quando você coloca algo quente no vidro Pirex, ele vai dilatar 3 vezes menos. Então, ao aquecer algo que está no vidro Pirex, aquela parte que vai receber a energia térmica primeiro, vai receber calor primeiro, vamos imaginar que você vai botar um café quente nesta xícara. A parte de dentro vai receber calor primeiro. Ela vai dilatar e vai propagar este calor até a parte de fora, que também vai dilatar.
Só que como o coeficiente de dilatação é pequeno, então ele vai dilatar pouco. E esse dilatar pouco fará com que exista uma menor probabilidade de quebrar. Enquanto que o vidro comum tem um coeficiente de dilatação igual a 8. Então, quando você aquece uma parte do vidro, seja a parte interna ou a parte externa, essa parte que foi aquecida primeiro vai tender a dilatar primeiro. E dilatando cerca de 3 vezes mais que o vidro Pirex, aumenta a probabilidade do vidro quebrar. Tem outro comentário aqui que é importante, que é o coeficiente de dilatação do dente e da amálgama. Então, se você é daquelas pessoas que não escova os dentes direito, pode ser que tenha essa boca prateada aí cheio de amálgama devido às obturações. Observe que o dente e a amálgama têm coeficiente de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem o mesmo coeficiente de dilatação, e assim deve ser. Porque se não fosse assim, quando você comesse um alimento, por exemplo, que está aquecido, aquele que tiver o maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais. E dilatando mais, ou vai estragar seu dente, ou vai acontecer da sua obturação soltar. Então, se o coeficiente de dilatação do dente for maior do que a amálgama, o dente vai dilatar mais, a obturação vai sair. Se a amálgama dilatar mais do que o seu dente, provavelmente vai quebrar o seu dente. Então, na hora de utilizar o material para fazer a obturação, deve-se ter o cuidado de que eles tenham o mesmo coeficiente de dilatação. Então, esses dois comentários são bastante importantes. Agora aqui eu apresento para vocês uma tabela com o coeficiente de dilatação dos líquidos. No caso dos líquidos, a variação sempre será em 3 dimensões. E por esta razão, eu só dou o coeficiente de dilatação volumétrico. Por quê? Porque não interessa a dilatação linear em um líquido. O líquido tem volume. E aqui nós temos a água com baixo coeficiente de dilatação. Temos o álcool dilatando aí quase que 11 vezes mais do que a água. Aqui vale destacar uma coisa que é, observe que na dilatação dos sólidos, nós temos uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 6, enquanto que na dilatação dos líquidos nós temos uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 4. Então, observe que os líquidos estão dilatando com esta ordem de grandeza, 10 a menos 4, enquanto que, deixa eu até destacar isso aqui, líquidos têm uma ordem de grandeza de dilatação, ordem de grandeza, igual a 10 elevado a menos 4, enquanto que os sólidos têm uma ordem de grandeza da dilatação que é de 10 elevado a menos 6, ou seja, os líquidos dilatam cerca de 100 vezes mais do que os sólidos. Então, a dilatação dos líquidos é muito mais perceptível do que a dilatação dos sólidos. E aí, quando você vai aquecer um líquido, sempre você vai aquecer este líquido dentro de um recipiente. Então, imagine que você tem um tubo de laboratório, um tubo de ensaio. Você vai colocar um líquido dentro e vai aquecê-lo. Ora, você não consegue, no olhômetro, a olho nu, perceber a dilatação do vidro, mas ele vai dilatar. Quando você aquece, você percebe, dá para visualizar uma dilatação do líquido, dependendo de como você tenha montado esse dispositivo experimental. Ver um líquido dilatando é muito mais fácil do que ver um sólido dilatando, embora, dependendo de como a gente monte isso, também dê para ver. Fato é que um líquido dilata 100 vezes mais do que o sólido. Quando você observa a dilatação de um líquido, geralmente o que você está observando é o que nós chamamos de dilatação aparente. Por que dilatação aparente? Porque isso que você está vendo aqui não significa a dilatação real do líquido. Esta parte aqui é apenas a dilatação aparente. Por que você não está vendo toda a dilatação? Porque o seu recipiente também aumentou de tamanho. E vamos supor que o recipiente tenha aumentado isso aqui de tamanho.
Isso aqui deve ser levado em consideração para calcular a dilatação real do líquido. E é por esta razão que nós vamos dizer que a dilatação real de um líquido vai ser igual à dilatação aparente, que é aquela que você observa muito diretamente, somado com a dilatação do frasco. Toda vez que você for trabalhar em problemas que envolvem dilatação dos líquidos, tenha cuidado para também lembrar que o frasco está dilatando. Bom, vamos agora falar sobre o comportamento irregular da água ao sofrer dilatação. A água tem um comportamento muito especial, um comportamento que, inclusive, permite a existência da vida marinha em lugares muito frios. Tá? Se você fizer um experimento, esse experimento dá para você fazer em casa. Eu vou depois trazer aqui uma sessão de aulas ao vivo, no qual eu vou apresentar alguns experimentos que você pode fazer na sua casa, na cozinha de sua casa, para demonstrar alguns fenômenos. Esse aqui é um experimento que dá para você fazer em casa, embora requer um pouco de tempo para você observar que entre 0 grau Celsius e 4 graus Celsius, a água, ao invés de aumentar o seu volume, ela diminui o seu volume. Então, entre 0 e 4, ao invés de ocorrer uma dilatação, ocorre uma contração. Ocorre uma contração até 4, e se você continuar aumentando a temperatura maior do que 4 graus, aí sim a água começa a dilatar, ou seja, começa a aumentar o seu volume. Se a gente fizer uma construção do gráfico disso, significa então que entre 0 e 4 nós temos uma diminuição do volume, de 4 em diante é que volta a acontecer um aumento do volume. E aqui vale um destaque importante, que é lembrar do conceito de densidade. Nós aprendemos em hidrostática que densidade representa a concentração de matéria e é igual a massa dividido pelo volume. Então, se ocorre uma diminuição no volume, ocorre um aumento na densidade. Isto quer dizer que neste ponto daqui, tá, em 4 graus, a água tem densidade máxima. Então, a densidade da água é máxima quando a temperatura é de 4 graus na escala Celsius. Tá, professor? E no cotidiano, onde é que isso é importante? Onde é que isso é importante na prova do Enem? Onde isso é importante nas questões conceituais de vestibular? Olha, este comportamento irregular da água permite a existência de vida marinha mesmo em lugares muito frios. Vamos imaginar que você está num lugar e que a temperatura ambiente começa então a diminuir. Então, se a temperatura ambiente começa a diminuir, significa então que a água que está em contato com o ambiente começa a diminuir o seu volume. Então, observe que, ocorrendo uma diminuição da temperatura, ocorre uma diminuição do volume. Diminuindo o volume, ocorre um aumento da densidade. Então, a água que vai esfriando aqui na parte de cima, ela vai ficando mais densa. Ficando mais densa, é como se ela ficasse mais pesada. Então, essa água tende a descer. A água que está na parte de baixo, estando menos densa, tende a subir. Então, ocorrem as correntes de convecção, fazendo uma troca de moléculas de água da parte de baixo para a parte de cima. Só que quando a água atinge a temperatura de 4 graus na escala Celsius, ela atinge a sua densidade máxima. Não tem densidade maior do que essa. Então, a água a 4 graus começa a se acumular no fundo do lago. Então, no fundo do lago, sempre a água vai estar na fase líquida a 4 graus na escala Celsius, que é o valor de temperatura que tem densidade máxima. Se isso acontecer com toda a água que está na superfície do lago, que está no lago, a parte que fica na superfície cessa as correntes de convecção, então não vai ter jeito. Pelo fato de estar em contato com o ambiente, a superfície vai começar a congelar, vai conseguir reduzir até zero e retirando o calor vai começar a congelar. Então vai se criar uma camada de gelo na parte de cima. E aí, por condução, esta camada de gelo vai se ampliando.
Se a temperatura externa tender a diminuir muito, essa camada de gelo pode ir engrossando cada vez mais. E aí, como o gelo também funciona como sendo um isolante térmico, o gelo que é formado aqui começa a dificultar que o ambiente roube energia térmica da água. O gelo formado na parte superior começa a dificultar que o lago todo passe a se congelar. E aí, mesmo em regiões que são muito frias, a gente tem uma camada de gelo na parte de cima e água no interior. Mas se você mora na Bahia, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente não vê superfície de lago congelando. O máximo que a gente vê são lagos vazios, porque durante a seca do Nordeste não sobra nada. Mas, se você tem uma geladeira em casa, você já deve ter observado que sempre que você coloca um recipiente com água na geladeira, a tendência é que na parte superior congele e nas laterais. Nas laterais congela porque as laterais estão em contato com o ambiente, ou com o ambiente do congelador. Então, nas laterais começa a congelar e na parte de cima, enquanto o meio continua líquido. Certamente, algum dia na vida, você já furou o gelo com o dedo, mostrando assim que na parte interior continua a água no estado líquido, e a explicação é justamente este comportamento irregular que a água tem. Eu espero que depois disso, toda vez que você for pegar gelo no congelador, que estiver nessa situação, você vai lembrar desta aula. E a explicação de que por que isso acontece, esse comportamento irregular, tem a ver com a forma como as ligações moleculares da água acontecem, que são através de pontes de hidrogênio, e esta forma de ligação é que dá à água esta propriedade especial. Então, para explicar melhor o porquê que isso acontece, aqui eu estou dizendo apenas que acontece, é preciso ir fundo na química. E a química consegue, então, mostrar por que a água tem este comportamento irregular. Bom, agora nós precisamos fazer o quê? Precisamos praticar. Depois de entender o que vem a ser dilatação, depois da gente saber quais são as fórmulas de dilatação, tem muitos problemas de aplicação. E é fazendo cada problema de aplicação que vai levar você a entender como fazer. Eu vou aqui pegar um problema de aplicação que caiu no vestibular no vestibular da UERJ. Deixa eu abrir aqui agora, mudar o modo, chamar o quadro virtual. E chamando o quadro virtual, nós vamos abrir aqui o exercício no quadro e vamos então resolver este exercício na íntegra, tá? Então, o quadro virtual está ativado. Nesse momento, eu chamo minha canetinha e juntamente nós vamos aqui discutir e resolver esta questão que caiu no vestibular da UERJ. Bom, todo problema de física, comece lendo o problema atentamente e destacando todos os dados que são relevantes. Então, a questão diz: a figura a seguir representa um retângulo formado por 4 hastes fixas. Considere as seguintes informações sobre este retângulo. Sua área é de 75 centímetros quadrados a temperatura de 20 graus Celsius. Então, na temperatura inicial, esta área aqui é de 75 centímetros quadrados. Vamos anotar aqui, caso isso sirva para alguma coisa. A razão entre os comprimentos L0A e L0B é igual a 3, ou seja, L0A dividido por L0B é igual a 3. Daqui nós concluímos que L0A tem que ser igual a 3 vezes L0B. O problema continua. As hastes de comprimento L0B são constituídas de um mesmo material. E as hastes de comprimento L0B, está errado isso aqui, deve ser um L0A e outro L0B, então nós temos um erro aqui na questão que eu printei do vestibular. Então, isso aqui certamente deve ser L0A é constituído de um material e L0B é constituído de outro material. A relação entre os coeficientes de dilatação desses dois materiais equivale a 9. Ora, que relação é essa? Isso aqui não está explícito para a gente ainda. Vamos continuar lendo.
Admitindo que o retângulo se transforma em um quadrado, a temperatura de 320 graus na escala Celsius, calcula em graus Celsius a menos 1 o valor do coeficiente de dilatação linear do material que constitui as hastes menores. Ora, ele disse que vai se transformar em um quadrado. Se vai se transformar em um quadrado, aquelas hastes que são menores devem ter um maior coeficiente de dilatação. Por quê? Porque L0A já é grande. Então, L0B vai ter que dilatar mais para que, no final das contas, o comprimento final seja o mesmo. Então, a condição necessária, tá? Vamos escrever aqui, a condição necessária para se transformar em quadrado, vamos abreviar aqui na escrita, para quadrado, é que o comprimento final da barra A deve ser igual ao comprimento final da barra B. Então, isso aqui é obrigatório. Então, L0B vai ter que ter um maior coeficiente de dilatação, ou seja, αB vai ter que ser igual a 9 vezes αA. Essa informação que ele deu aqui, a relação entre os coeficientes de dilatação desses dois materiais equivale a 9. Que relação é essa? Estamos entendendo que significa que αB deve ser 9 vezes αA. Ele deve ser maior. Então, a gente conclui, se a gente precisar, que αA vai ser igual a αB dividido por 9. Bom, lemos a questão atentamente, interpretamos fisicamente e destacamos os dados. Sabemos que a condição necessária para um quadrado é que LA seja igual a LB. E nós aprendemos aqui na aula que a dilatação que o material sofre, ela deve ser igual, ΔL, né? Vai ser igual ao comprimento inicial multiplicado por α multiplicado por ΔT. Mas isso aqui é a dilatação. A dilatação ainda não é o comprimento final. O comprimento final é o L. E o comprimento final ele tem que ser igual ao comprimento inicial somado com a dilatação, que nós vimos aqui também. Então, existe uma outra expressão mais simplificada para calcular a dilatação, que é L0 mais ΔL, que é L0 vezes α vezes ΔT. Então, L vai ser igual a... Observe que L0 é um fator comum, aparece nesse termo e nesse termo, então eu posso colocar L0 em evidência. E dentro do parêntese fica 1 mais α vezes ΔT. Essa expressão daqui, que eu não escrevi na aula, é também uma expressão importante que a gente utiliza em muitos problemas de dilatação. Por esta razão, você deve anotar essa expressão que você sempre vai utilizar em problemas que pedem o comprimento final. Ora, aplicando isso em nosso problema, nós teremos que LA, quem vai ser LA? Vai ser o comprimento inicial de A, que multiplica, vai ser o comprimento inicial de A, que multiplica 1 mais α de A vezes a variação de temperatura de A, que vai ser a mesma variação de temperatura de B. Isso aqui vai ter que ser igual a L0B, que multiplica 1 mais αB vezes a variação de temperatura de B, que é igual à variação de temperatura de A. Observe, então, que nós temos uma relação entre L0A e L0B, e temos uma relação entre αA e αB. A relação que nós temos é que L0A é 3 vezes L0B, e que αA é αB dividido por 9. Como nós queremos saber o valor do coeficiente de dilatação daquele que tem haste menor, nós queremos saber quem é αB. Por essa razão, vamos substituir αA para encontrar αB. Então, substituindo estas informações, nós teremos então o seguinte: L0A vai ser igual a 3 vezes L0B, 1 mais αA. αA
é igual a alfa B dividido por 9. Isso aqui eu multiplico pela variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser a temperatura inicial, 20, temperatura inicial 20, temperatura final 320. Então, ΔT vai ser temperatura final menos inicial, ou seja, 300. ΔT vai ser igual a 300, que vai ser igual a L0B, que multiplica 1 mais alfa B vezes ΔT, que também é igual a 300. Observe, então, que L0B aparece nos dois lados, portanto, aparece nos dois membros, eu posso simplificar. Então, eu posso dividir por L0B aqui e dividir por L0B aqui. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, nós temos, então, que 3 vezes 1 vai dar igual a 3, somado com 3 vezes 300 dá 900, dividido por 9 vai dar 100. Então, 100 alfa B vai ser igual a 1 mais 300, que multiplica alfa B. Então, subtraindo este lado por menos 1, vai ficar 3 menos 1 vai ser igual a 2, igual 1 menos 1 vai dar igual a 0. Então, subtrair 1 em ambos os lados, que é equivalente a vocês dizerem que passa 1 para o lado de cá. Eu, particularmente, não gosto de pensar assim. E passar o 100 para o lado de lá, como vocês gostam de fazer. Então, 300 menos 100 alfa B vai ser igual a 200 alfa B. Logo, nós concluímos que alfa B vai ser igual a 1 sobre 100, que vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 graus Celsius elevado a menos 1. Ou seja, nós encontramos aqui o coeficiente de dilatação deste material, que é o valor pedido na questão. Porém, é difícil, eu não consegui localizar em nenhuma tabela um material que tenha um coeficiente de dilatação tão alto. Tá? Esse coeficiente de dilatação é muito alto. Nós vimos aqui que a ordem de grandeza dos coeficientes de dilatação é na faixa de 10 elevado a menos 4. Aqui nós temos algo na ordem de grandeza de 10 elevado a menos 2. Isto não corresponde a nenhum material conhecido na natureza. Porém, o problema fez uma questão hipotética e nós fizemos a conta e encontramos o valor que ele estava buscando. E com isso, nós chegamos ao final da resolução desta questão. As questões de dilatação costumam ser questões que não têm lá um grande grau de dificuldade para vocês fazerem. São questões que dá para fazer sem vocês se estressarem tanto. O máximo é ter cuidado na hora de fazer as contas. Não são questões que requerem lá aquele grau de interpretação tão grande assim, exceto em questões de vestibulares do tipo ITA ou IME, que mistura conceitos com outros conceitos e aí, consequentemente, fica um pouquinho mais elaborado. Bom, gente, com isso nós fechamos a parte de dilatação térmica e vamos passar para a parte de mudanças de fase. Porém, eu queria dizer para vocês que nós temos uma lista de exercício. Esta lista de exercício contendo, deixe-me ver, deve ter algo em torno de 40 questões de cada parte do conteúdo. Aproximadamente 40 questões, então devemos ter aí quase 80 questões de dilatação, mas quase 80 questões de mudanças de fase. Já estão disponíveis em nosso ambiente virtual de aprendizagem para as pessoas que fazem parte do projeto, que colaboram com o projeto. E aí nós temos aqui, eu vou abrir aqui a lista para mostrar para vocês. Nós temos aqui a lista de dilatação, está aqui, com questões que caíram nos últimos 3 anos dos principais vestibulares do Brasil. Então está aqui a lista toda, completa aqui, ó. Questões de nível baixo, de nível alto, para você que vai fazer qualquer tipo de vestibular. Depois das, deixa eu ver aqui, 28 questões de dilatação, nós temos aí mais questões envolvendo mudanças de fase para você treinar bastante. Física requer bastante treinamento. Se vocês não treinam, não tem como desenvolver. No final da lista, além do gabarito, nós disponibilizamos também o gabarito comentado. Então, nós temos muitas das questões já estão previamente respondidas.
mas você só deve olhar para a resolução depois de tentar fazer. Se ainda assim você não conseguir entender, nós temos o nosso fórum de discussões, onde você posta a sua dúvida e nós tiramos a sua dúvida. Nossa missão é não deixar dúvida sobre dúvida que não seja derrubada. Bom, beleza. Vamos então dar prosseguimento. Vamos sumir com a lista daqui. E aí quem quiser participar do curso, acessa o nosso site, fisicainterativa.com, e vê lá que tem todas as informações necessárias para você fazer a sua inscrição. Caso você tenha alguma dúvida, manda um e-mail para mim, eu mesmo vou responder o e-mail para você, me dá uma ligadinha, eu explico como é que funciona e nós vamos juntos até o Enem, não deixando sobrar dúvida sobre dúvida, para você detonar no Enem, garantir sua vaga na universidade, para você detonar no vestibular. Então, beleza, vamos para frente, porque ainda temos mais conteúdo. Voltando aqui o link do nosso link nas redes sociais, fisicainterativa.com ao vivo, todas as terças-feiras, quando a GVT permitir. Às vezes acontece da internet cair, eu não consigo dar aula. Eu vou fazer o quê? Vou fazer aula de novo, postar no YouTube. O garantido é, na semana, a aula vai acontecer, custe o que custar. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Bom, mudança de fase. Nesta figura nós estamos vendo 3 estados da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Nós temos ainda o 4º estado que não aparece nesta imagem, que é o plasma, que eu não vou comentar aqui na aula, mas você pode dar um Google aí, tá? Dá um Google que é o estado de plasma, que é acima do estado gasoso, quando nós não temos mais a identificação do que vem a ser moléculas. As moléculas se rompem e nós temos apenas íons, elétrons se deslocando para lá e para cá. Então seria o 4º estado da matéria, o plasma. E eu não vou colocar aqui nesta aula, porque isso geralmente não é discutido nos livros de nível médio, embora seja importante, já que nós temos muitas aplicações deste 4º estado físico. Então, para a gente tem os estados líquido, sólido e gasoso. E é isso que nós vamos discutir agora. Eu vou apenas botar o módulo apenas tela, já que eu preciso ficar rabiscando aqui e não consigo ficar olhando o tempo todo para vocês, olhando o tempo todo para a webcam. Então, beleza? Vamos nessa. Agora nós vamos entender o que vem a ser esses 3 estados físicos. O estado sólido, ele é caracterizado por possuir forma e volume constante, tá? E se caracterizam pela rigidez e estruturas regulares. Então, no estado sólido, as moléculas estão organizadas. No estado líquido, as moléculas já possuem uma desorganização. Esta desorganização, esta forma de se apresentar de modo irregular, faz com que os líquidos não tenham um volume definido e a sua forma vai se ajustar ao recipiente que o contém. No estado gasoso, as moléculas têm uma ligação muito fraca entre si. Nós temos uma coesão quase que desprezível. E aí, o arranjo das moléculas é totalmente caótico. Nesse caso, como as moléculas exercem pouca força entre si, pouco estado de coesão, os gases não possuem forma e nem possuem volume definido. Você pode facilmente comprimir ou expandir um gás, o que não é tão fácil fazer com algo no estado líquido ou no estado sólido. Bom, na hora de estudar as mudanças de fase, nós precisamos saber o nome e entender como acontecem cada uma das mudanças de fase. Se você pegar uma substância e aquecer, inicialmente esta substância vai aumentar o seu tamanho, ou seja, esta substância vai sofrer uma dilatação. Foi o que nós vimos aqui. Você pega uma barra de ferro, aquece, as moléculas começam a vibrar, aumenta o seu tamanho, ocorre uma dilatação. Você pega o gelo, então vamos supor que isso aqui seja gelo, tá? Você pega o gelo a 0 grau na escala Celsius, fornece energia térmica, as moléculas começam a vibrar e esse aumento na vibração das moléculas vai fazer com que a ligação molecular seja rompida. Então, primeiro ocorre a dilatação, depois um rompimento das ligações moleculares. Quando as ligações moleculares do estado sólido são rompidas,
significa então que as moléculas começam a ter um arranjo mais desorganizado, ou seja, elas vão passar para o estado líquido. No estado sólido, organização. Aumentou a vibração, quebra as ligações moleculares e passa para o estado líquido. Se você continuar fornecendo energia, as moléculas começam a ganhar energia e conseguem se desligar do líquido. Quando a molécula sai do estado líquido, tá? Consegue se desligar de maneira que as forças que exercem umas sobre as outras são desprezíveis, nós estaremos passado para o estado gasoso. A mudança de fase que se dá entre o estado sólido e o estado líquido, nós chamamos de fusão. Então, a substância está em fusão quando está passando do estado sólido para o estado líquido. Quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Quando passa do gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. E do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Existe ainda a possibilidade de passar direto do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, em condições especiais de temperatura e pressão. Então, em determinadas condições de temperatura e pressão, é possível passar direto do sólido para o gasoso. Isso é muito comum em casas de show, que vocês veem o gelo seco. Então, você coloca algo que é sólido e depois aparece fumaça. Passou do sólido para o gasoso sem molhar. Por essa razão, nós damos o nome de gelo seco. Aqui vale uma observação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, que é a vaporização, pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Pode ocorrer por ebulição, que nós veremos aqui, e pode ocorrer por evaporação, que é diferente. A ebulição é quando você fornece energia térmica, atinge o ponto de ebulição, que no caso da água é de 100 graus, e começa a ferver, ganha energia suficiente e vai para o estado gasoso. Já na evaporação, que é, por exemplo, quando você coloca a sua camisa para secar no varal, as moléculas da sua camisa não chegam a 100 graus. E mesmo assim, as moléculas conseguem, uma a uma, passar para o estado gasoso. Então, esse processo de vaporização sem chegar no ponto de ebulição, nós chamamos de evaporação. Então, a vaporização pode ocorrer de duas maneiras diferentes. Bom, as mudanças de fase são regidas por duas leis. A primeira lei diz que cada substância a uma determinada pressão possui a sua temperatura de mudança de fase bem definida. Então, um exemplo mais clássico é o exemplo da água. No nível do mar, ou seja, sob pressão de 1 atm, a água se funde em 0 grau na escala Celsius e entra em ebulição em 100 graus na escala Celsius, sob pressão de 1 atm. Se você mudar a pressão, você vai mudar o ponto de fusão e você vai mudar o ponto de ebulição, e nós vamos discutir isso aqui mais na frente. A segunda lei da mudança de fase diz que, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, para substâncias puras, enquanto estiver ocorrendo uma mudança de fase, a temperatura não vai mudar. E aí, isto quer dizer, por exemplo, isso é uma dica para economizar gás de cozinha, que inclusive alguns manuais de fogão já apresenta. Depois que a água de uma panela chega em 100 graus e começa a ferver, não adianta você aumentar a chama do fogão, porque a temperatura não vai passar de 100 graus. Então, se uma panela está aberta, em 100 graus começa a ferver. Chama baixa ou chama alta vai manter os 100 graus. E aí, a dica para economizar gás de cozinha é: colocou o feijão para cozinhar, começou a ferver, pode baixar o fogo, porque a água que está cozinhando o feijão vai continuar em 100 graus Celsius. E por esta razão, isto não vai afetar o tempo de cozimento. Aumentar a chama vai apenas fazer com que a água evapore mais depressa, ou vaporize mais depressa. Vaporize mais depressa. Se ela vaporiza mais depressa, vai secar a panela,
você vai ter que colocar mais água fria e, consequentemente, você vai gastar mais gás. Então, depois que começou a ferver, não adianta aumentar a chama do fogão. E como é que eu faço para cozinhar mais rápido? Aí você vai ter que utilizar uma panela de pressão e nós vamos discutir isso aqui. Ora, nós dizemos que o calor latente é o nome do calor que nós damos ao calor trocado quando uma substância está mudando de fase. Então, quando uma substância recebe calor e varia a temperatura, o calor trocado é calor sensível. Nós vimos isso na aula passada. E nós vimos também que quando o calor trocado está mudando de fase, é chamado de calor latente. E aqui nós vemos, então, que como é que faço para calcular este calor? Bom, aqui eu vou dar o exemplo do caso do gelo. Tá? O gelo, ele precisa que a gente forneça 80 calorias para conseguir derreter 1 grama de gelo, que já esteja no seu ponto de fusão, ou seja, que já esteja na temperatura de 0 grau. Então, quer dizer que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Na hora de calcular o calor latente de qualquer substância, nós utilizamos a seguinte expressão. A quantidade de calor Q vai ser igual a massa M vezes L. Então, Q é a quantidade de calor, M é a massa, L é o calor latente. Normalmente, nós vamos medir esta quantidade de calor em calorias, a massa em gramas e o calor latente em calorias por grama. No entanto, existem problemas que vai medir isso aqui no sistema internacional. Então, no sistema internacional, quantidade de calor é medido em joule, massa é medido em quilograma e, por essa razão, o calor latente, que é o calor latente, eu costumo chamar de calor latente específico, que é o calor latente que depende da mudança de fase que está ocorrendo. Pode ser de vaporização, pode ser de solidificação, depende da mudança que vai estar ocorrendo. Ele vai ser medido, então, em joule por quilograma. Aqui eu vou mostrar para vocês o que nós chamamos de curva de aquecimento de uma substância, e a substância que eu escolhi aqui é a água, mas todas as substâncias possuem a sua curva de aquecimento, que vai ser diferente, porque depende do seu ponto de fusão e do seu ponto de ebulição. Vamos imaginar que eu tenho um bloco de gelo, e este bloco de gelo está na temperatura inicial de menos 30 graus na escala Celsius. Então, você tem um bloco de gelo, esse bloco de gelo está na temperatura de menos 30 graus na escala Celsius, esse bloco tortinho que eu desenhei aqui, e você começa a fornecer energia. Quando a gente pergunta isso para o aluno, numa aula presencial, eu tenho um bloco de gelo, e este bloco de gelo está a menos 30 graus na escala Celsius, e eu começo a fornecer energia. O que acontece? Derrete. O bloco derrete. Ora, nós dizemos isso porque nós estamos acostumados a ver o gelo derreter. Se você morasse no Polo Norte, você não diria isso. Porque, em temperaturas muito baixas, aquecer o gelo inicialmente não faz derreter. Para que alguma substância derreta, é necessário primeiro atingir o seu ponto de fusão. E no caso do gelo, o ponto de fusão é 0 graus Celsius. Então, se você fornecer calor a um bloco de gelo a menos 30 graus, primeiro ele vai aquecer. Então, ele aquece até chegar no ponto de fusão. Quando chega no ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, se você continuar fornecendo calor ao gelo, o calor fornecido vai ser utilizado para derreter. Então, primeiro estou na fase sólida, provoca um aquecimento. Depois que aquece, então depois que ele chega na temperatura de 0 graus Celsius, vou tentar desenhar aqui. Então, 0 graus Celsius significa chegou no ponto de fusão. Chegou no ponto de fusão, se você continuar fornecendo calor, a energia que você fornece vai ser utilizada para acabar com as ligações regulares do sólido, para destruir as ligações fixas entre as moléculas. E as moléculas vão passar a ter um arranjo caótico. Neste processo, toda a energia utilizada é utilizada para fundir. Então, no final do processo, nós teremos ainda a temperatura de 0 grau.
Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Toda a energia absorvida é utilizada para romper as ligações moleculares e provocar, então, a desorganização. Então, nós teremos aqui água no estado líquido. Se você continuar fornecendo calor a partir deste ponto, nós então teremos um novo aquecimento. Então, aqui nós teremos, se você continuar fornecendo calor, a água vai aquecer. Mas não vai aquecer indefinidamente, vai aquecer até atingir a temperatura de ebulição, ou seja, até atingir 100 graus Celsius. Se atingir 100 graus Celsius, e aqui nesta fase a água estará no estado líquido, nesta etapa, se você continuar fornecendo calor, a partir de agora a água vai absorver este calor e vai fazer com que as moléculas passem para o estado gasoso. Então, vai romper ainda mais as ligações moleculares para que a força que existe entre as moléculas seja praticamente desprezível. E aí, depois que todas as moléculas de água passar para o estado gasoso, nós então poderemos ter um novo aquecimento, mas nesse novo aquecimento nós já teremos o quê? Água no estado gasoso, no estado de vapor, e a partir daí, se você continua aquecendo, a temperatura aumenta. Então, primeiro será vapor a 100 graus, e só depois que toda a água vaporizar é que nós poderemos fazer um novo aquecimento, de tal maneira que, enquanto está acontecendo uma mudança de fase, enquanto a mudança de fase estiver acontecendo, a temperatura é constante. Enquanto estiver entre os pontos de fusão e de ebulição, a temperatura pode variar. Então, abaixo do ponto de fusão pode variar, entre os pontos de fusão e ebulição e acima do ponto de ebulição. Na hora de observar problemas que envolvem curva de aquecimento, é importante você saber aplicar a fórmula correta. E sempre as fórmulas que você vai aplicar é a fórmula do calor sensível e a fórmula do calor latente. Vamos apagar aqui as anotações de tinta e toda vez que você tiver a água que esteja no estado definido e a temperatura variando, então, por exemplo, no estado sólido, de menos 30 até 0, eu quero calcular o calor trocado. Se a temperatura está variando, o calor trocado é calor sensível. E a expressão que você utiliza é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E tenha cuidado, porque o calor específico depende do estado físico. O calor específico no estado sólido é diferente do calor específico no estado líquido, que é diferente do calor específico no estado gasoso. O calor específico depende do estado físico da matéria, multiplicado pela variação de temperatura. Toda vez que estiver ocorrendo uma mudança de fase, então nesse ponto aqui, aqui e aqui, vai estar ocorrendo uma mudança de fase. Então, nos pontos que estão ocorrendo mudança de fase, você calcula o calor trocado como sendo igual a massa vezes o calor latente. E este calor latente depende da mudança de fase que está ocorrendo. Nos outros pontos que a temperatura está variando, o calor trocado é calor sensível. Então, a expressão que você utiliza é esta daqui. Você não pode confundir e trocar as expressões, porque isto causa problemas na resolução dos problemas. Ficou redundante. Bom, aqui nesta tabela eu apresento para vocês o ponto de fusão e de ebulição de algumas substâncias, assim como o calor latente de fusão e de vaporização. Então, observe que a água, que é a substância mais abundante em nosso planeta, tem o seu ponto de fusão em 0 grau, que você já está mais do que careca de saber. Enquanto que o seu calor latente de fusão é de 80 calorias por grama, ou seja, eu preciso fornecer 80 calorias para derreter 1 grama de gelo. E se for para solidificar, eu vou precisar retirar 80 calorias para formar 1 grama de gelo.
O ponto de ebulição é de 100 graus na escala Celsius e o calor latente de vaporização é de 540 calorias por grama. Observe, então, que a energia necessária para vaporizar é muito maior do que a energia necessária para fundir. Outro dado importante nessa tabela aqui, deixa eu ver, seria o ponto de fusão do álcool. Tá? Eu não grifei aqui na hora de fazer o slide, botando a parte vermelhinha, mas o ponto de fusão do álcool é algo importante. Eu espero que vocês não tenham tido essa experiência, mas se você colocar uma bebida alcoólica no congelador, dependendo do teor alcoólico, não congela. Então, colocou no congelador um líquido, mas não congelou. Por quê? Observe que o ponto de fusão do álcool é de menos 115 graus na escala Celsius. Se você colocar álcool puro no congelador, o congelador não tem temperatura suficiente para fazer congelar. Bebidas com teor alcoólico acima de 20% de álcool também normalmente não são congeladas dentro de um congelador comum. Isso porque o ponto de fusão do álcool é um ponto muito baixo. Enquanto que o ponto de ebulição do álcool é de 78 graus na escala Celsius. Se você fosse maluco o suficiente para colocar o álcool no fogão, não faça isso em casa, pelo amor de Deus, em 78 graus na escala Celsius, o álcool começaria a ferver. Tá? O álcool tem um ponto de ebulição muito baixo. Isso pode ser percebido de uma outra maneira, sem risco para você. Se você coloca o álcool na pele, o ponto de ebulição ser baixo quer dizer, então, que ele vai vaporizar mais facilmente. E o álcool tende, então, a roubar calor de sua pele para poder passar para o estado gasoso. É verdade que sua pele não tem 78 graus, mas como ele já tem um ponto de ebulição muito baixo, então ele precisa de pouca coisa para poder passar para o estado gasoso. Então ele rouba a energia da sua pele e consegue fazer a vaporização, que é a mudança de fase. Toda vez que você estiver resolvendo problemas, é importante você saber que para provocar a fusão ou para provocar a ebulição, é preciso que você forneça energia à substância. Se você fornece energia à substância, na hora de utilizar a expressão Q igual a M vezes L, este L que você substitui aqui, que vai ser o calor latente de fusão ou de vaporização, é um calor latente positivo, porque eu forneço calor. Toda vez que estiver ocorrendo uma condensação ou solidificação, para condensar o vapor, eu preciso retirar a energia do vapor. Para solidificar a água, eu preciso retirar a energia da água. Então, na hora de substituir nessa expressão daqui, o calor latente deve ser negativo. Tá? Então, esse cuidado é importante, principalmente em problemas que envolvem misturas. Você vai misturar um na fase sólida, outro na fase líquida, e depois vai aquecer e vai vendo o que é que dá. Você tem que ter cuidado com o tipo de transição que vai estar ocorrendo com cada uma das substâncias, para você substituir o L corretamente. Toda vez que você for fazer essa conta, o calor latente de vaporização e de condensação, que é o processo inverso, vai ter o mesmo valor em módulo, só vai mudar o sinal. Assim como o calor latente de fusão e de solidificação tem o mesmo valor, só vai mudar o sinal. Beleza? Beleza, vamos para frente. Vamos agora discutir a influência da pressão no processo de ebulição. E aí tem a aplicação importante que vai ser, por exemplo, a garrafa térmica. Estou lembrando da aula passada que a gente falou de propagação de calor. A aplicação importante aqui é a panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha mais depressa? Bom, para discutir a influência da pressão na ebulição, vamos lembrar. Ebulição é uma mudança de estado, que significa passar do estado líquido para o estado gasoso ao atingir a temperatura de ebulição. Para passar para o estado gasoso, a gente precisa fornecer energia à substância, as moléculas vão absorver esta energia, aumentar o seu grau de agitação e vão se separar. Ou seja, passar para o estado gasoso requer que as moléculas se separem. Se você chegar, então, neste recipiente e aumentar a pressão, então, de alguma maneira, você chega aqui e aumenta a pressão sobre ele.
Se você aumenta a pressão, você está dificultando a passagem para o estado gasoso. Ou seja, no caso da água, caso você aumente a pressão sobre a água, você dificulta a passagem. Esta dificuldade implica no aumento do ponto de ebulição. Então, as substâncias, quando você provoca um aumento na pressão, você vai dificultar a passagem para o estado gasoso. O processo inverso também acontece. Quando você diminui a pressão, você facilita a passagem para o estado gasoso. Por exemplo, se você comparar a água tem um ponto de ebulição de 100 graus na escala Celsius. E sempre nós dizemos no nível do mar. Por que essa ênfase no nível do mar? Porque no nível do mar nós temos uma pressão muito bem definida, que é a pressão atmosférica. E esta pressão atmosférica, ela depende do nível, né, da altura de ar que está sobre esta cidade. Então, em Santos, que é uma cidade no nível do mar, a água ferve em 100 graus na escala Celsius. Já em São Paulo, que é uma cidade que está um pouco acima do nível do mar, de acordo com esse gráfico aí, a 750 metros de altitude, já em São Paulo, a água entra em ebulição a 98 graus Celsius. Isto porque a pressão atmosférica em São Paulo é uma pressão atmosférica menor do que a pressão em Santos, já que a coluna de ar que existe sobre São Paulo, da superfície até o topo da atmosfera, é menor do que em Santos. À medida que você aumenta a altitude, você vai diminuindo a pressão atmosférica. E esta diminuição da pressão atmosférica faz com que a temperatura de ebulição da água seja menor. Então, em La Paz, por exemplo, a temperatura de ebulição da água é de 87 graus na escala Celsius. Assim, é muito mais difícil cozinhar um alimento em La Paz, que a água começa a ferver em 87 graus, do que cozinhar um alimento em Santos. O que faz o alimento cozinhar é a temperatura a qual ele está submetido. Quanto maior a temperatura, mais rápido vai cozinhar. Quanto menor a temperatura, mais difícil é cozinhar. Então, uma aplicação importante é a panela de pressão. Por que a panela de pressão cozinha os alimentos mais depressa? Ora, se você deixar a tampa da panela aberta, quando a água chegar em 100 graus na escala Celsius, ela começa então a entrar em ebulição e vai manter os 100 graus o tempo todo. Só que quando você coloca isso numa panela de pressão, o processo já é diferente. Por quê? Quando a água atinge os 100 graus na escala Celsius, ela vai tentar passar para o estado gasoso, só que a panela está fechada. Então, ela não consegue passar para o estado gasoso. Resultado, ocorre um aumento da pressão interna. A pressão interna aqui começa a ficar maior. Deixa eu tentar escrever isso aqui de vermelho para ficar mais destacado. Então, começa a ocorrer um aumento na pressão interna para todos os lados aqui. E esse aumento na pressão interna dificulta a passagem para o estado gasoso. Então, a pressão interna começa a aumentar e a água não tem espaço suficiente para passar para o estado gasoso. Então, a pressão vai aumentando, 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 até chegar numa pressão de aproximadamente 2 vezes a pressão atmosférica. Normalmente, as panelas de pressão suportam uma pressão máxima de 2 atm, ou seja, uma pressão de, no máximo, 2 vezes a pressão atmosférica. Quando isso acontece, a temperatura da água é de aproximadamente, tá? Aqui não tem nenhuma precisão nesse valor, 120 graus. Então, não é uma relação linear. Dobra a pressão, dobra a temperatura. Não é. Quando a pressão chega a 2 atm ali dentro, a temperatura da água chega a 120 graus na escala Celsius. E aí, esta válvula daqui, que é a válvula com pino, ela deve subir para controlar a pressão interna, para manter a pressão interna em 2 atm, tá? Para que a panela não exploda. Então, quando chega nesta pressão, 2 atm, a válvula com pino sobe e começa então a rodar para controlar a pressão interna. O alimento sendo submetido a uma temperatura de 120 graus na escala Celsius está a uma temperatura maior
do que se estivesse com a tampa aberta. E é por esta razão que um alimento dentro de uma panela de pressão cozinha mais depressa. Então, a explicação da panela de pressão fica bem claro quando a gente entende o que é a mudança de estado, do estado líquido para o estado gasoso. Ah, professor, é muito comum casos de... Já ouvi falar na casa de um amigo, do vizinho, do cachorro, do papagaio, do periquito, de alguém que você viu que a panela de pressão explodiu e que quebrou o teto ou que amassou o fogão. Por que que isso acontece? Ora, esta válvula está, vamos dizer assim, calibrada para subir e controlar a pressão, mantendo a pressão em 2 atm. Só que aí sua mãe resolve tentar cozinhar o feijão, colocando o feijão até aqui, enchendo a panela de pressão com feijão quase que até a boca da panela. Isso é terrível. É quando normalmente os acidentes acontecem. Você não deve encher a panela demais. Por que não? Porque pode acontecer de que um grão de feijão venha e entupa, tá, a válvula com pino. Se entupir a válvula com pino, o vapor não consegue sair. Então a pressão, ao invés de ser 2 atm, ela começa a aumentar demais. Aí nós temos a válvula de segurança. Caso ocorra um entupimento da válvula com pino, a válvula de segurança deve abrir para liberar o vapor e evitar a explosão. Só que às vezes, por alguma razão, motivo ou circunstância, a válvula de segurança não abre. Ou ela foi mal projetada, ou entupiu, ou alguma coisa aconteceu para não abrir. Se nenhuma das duas válvulas abrir, a pressão vai ficar maior do que o que deveria. Então, o que vai acontecer é, com a pressão muito alta, o que vai acontecer a tendência é, a tampa da panela de pressão não vai suportar essa pressão, então ela vai explodir. Isso vira quase que uma bomba. A tampa sai, né? Você não lança para cima, então se a casa tiver telha, vai destruir a telha ou estragar bastante o teto. E a outra parte, que é a panela, vai para a parte de baixo. É o princípio de conservação dos movimentos. A panela estava parada, depois que a tampa sai, a quantidade de movimento tem que ser zero. Então, quando a tampa sai, a outra parte é lançada para baixo, para que uma coisa compense a outra. E, normalmente, nos casos de explosão de panela de pressão, nós temos teto estragado e fogão estragado. Tá? A panela quase que entra toda no fogão e causa um grande estrago. Entender isso é fundamental em todas as provas de vestibular e fundamental também para a sua segurança. Beleza? Bom, com isso a gente continua aqui discutindo as mudanças de fase. Estamos chegando já ao final. Estamos no slide de número 26. Faltam mais 2 slides apenas para a gente encerrar a aula de hoje. Nós vamos agora discutir a influência da pressão na fusão. Na hora de discutir a influência da pressão na fusão, nós temos que discutir 2 casos. Tem 2 tipos de substâncias. Tem substâncias que se expandem quando fundem. Tá? Então, tem substâncias que, ao passar do estado sólido para o estado líquido, ocorre um aumento do seu volume. Então, no estado sólido, as moléculas estão mais juntinhas e organizadas. No estado líquido, as moléculas estão mais separadas e desorganizadas. Isso é o que acontece com a maioria das substâncias. Então, você consegue logo perceber, para as substâncias que se expandem na fusão, se você aumentar a pressão, você dificulta a passagem para o estado líquido. Tá? Então, um aumento na pressão dificulta o processo de fusão. Então, um aumento da pressão aumenta a temperatura de fusão. No entanto, existem substâncias que se contraem na fusão. Quer dizer, no estado sólido, as moléculas estão organizadas, tá? E numa certa distância. Quando passa para o estado líquido, as moléculas se desorganizam e se juntam. Quer dizer, ao invés de se desorganizar e separar, elas se juntam. Isso é o que acontece, por exemplo, com a água. A água tem este comportamento irregular. A água, quando passa do estado sólido para o estado líquido, se junta. Ah, professor, isso não é lógico para mim. Ah, não é lógico para você? Pega uma garrafa PET, enche a garrafa PET
completamente com água, tá? É um experimento que você pode fazer aí na sua casa. E coloque no congelador. Observe o que acontece depois que a água se solidifica. Você encheu completamente e se eu estou dizendo para você que na fusão ocorre uma contração, então na solidificação vai ocorrer uma expansão. Quando a água passar do estado líquido para o estado sólido, vai ocorrer um aumento do seu volume. Se você fizer isso que eu estou falando, quando você olhar para a garrafa, você vai perceber que depois que congelar, ela vai ficar completamente estufada. Então é comum você botar refrigerante no congelador e o refrigerante quase que tentar destruir a garrafa. Se for de vidro, às vezes estoura. Refrigerante, cerveja e por aí vai, porque a maior parte é água. Então, a água tem este comportamento. Ao passar do estado sólido, é um estado organizado, com as moléculas mais afastadas. Quando vai para o estado líquido, desorganiza e se juntam. Novamente, a explicação para isso depende da forma como as ligações moleculares da água acontecem. É uma explicação que o professor de química dá muito bem. Aqui eu estou apenas dizendo qual é o fenômeno físico e qual é a influência da pressão neste fenômeno físico. Então, observe que, como a água, tá, quando passa para o estado líquido, ela se contrai. Se você aumentar a pressão aqui, deixa eu apagar isso aqui, se você chegar aqui e aumenta a pressão, um aumento de pressão sobre este gelo vai justamente obrigar que as moléculas se juntem. E obrigar que as moléculas se juntem significa facilitar a passagem para o estado líquido. Então, no caso do gelo, um aumento da pressão facilita a passagem para o estado líquido. Qual a aplicação disso? Por exemplo, uma pessoa patinando no gelo. Tá? Quando você patina no gelo, a ponta do patins, tá? A ponta metálica, aumenta a pressão sobre o gelo. Aumentando a pressão sobre o gelo, naquele ponto de contato, tende a fazer a água, naquele ponto, a se liquefazer, a passar para o estado líquido. Então, uma pessoa consegue patinar pelo gelo praticamente porque em cada ponto de contato é como se o gelo fosse derretendo e permitindo o deslize. Depois que perde o contato com a parte fina do patins, o gelo que está ali volta a se solidificar. Então, nos livros de física lá você vai encontrar que seria a experiência de Tyndall do regelo. Bom, galera, depois disso, tá? Eu gostaria de lembrar para vocês que na próxima terça-feira nós vamos discutir termodinâmica. Então, nós vamos discutir a máquina a vapor, as primeiras máquinas a vapor e tal. Vamos discutir os motores modernos e os refrigeradores. Vamos entender como se comportam os gases e como esses gases são utilizados em aplicações práticas, que seria o motor de 4 tempos, que é o motor dos automóveis, e nos refrigeradores. Agora, o que você precisa, depois dessa aula, é praticar. Você precisa praticar, você precisa fazer exercícios. E na nossa lista de exercícios tem questões mais do que suficientes para você discutir tudo o que nós vimos aqui nesta aula. As pessoas que fazem parte do curso de Física para o Enem Vestibular terão questões resolvidas na íntegra. Essas questões aqui, inclusive, já estão resolvidas no modo texto. Nós teremos na próxima segunda-feira o atendimento exclusivo, onde a gente resolve essas questões no nosso sala de aula virtual. E as pessoas que participam do curso podem levantar a mão, claro, levantar a mão virtualmente, eu abro o microfone e a pessoa pode perguntar. Quem quiser participar do curso, ainda nós temos vagas disponíveis. Lembre-se que falta pouco tempo para o Enem. Entra no nosso site fisicainterativa.com, clica lá no curso de Física, vê a carga horária do curso. Você pode participar tendo acesso a todas as aulas que já foram ministradas. E você pode, sempre que tiver dúvida em qualquer parte do curso, utilizar o nosso fórum Tira Dúvidas. E eu, o professor Paulo Vicente, ou o monitor do curso, vai estar respondendo a sua dúvida, vai estar ajudando você a ter um bom desempenho. A maior parte não, 100% das pessoas que aderiram ao curso estão plenamente satisfeitos, porque podem ver as aulas novamente,
podem baixar as aulas para o computador, pode fazer download dos slides, pode pegar as listas de exercício, pode participar da resolução de exercício e pode tirar dúvida diretamente comigo. Então, esta aula fica para você de presente no YouTube, para você assistir quantas vezes você quiser, fazer o download gratuito para o seu computador, caso você utilize algum aplicativo para isso, e aprendendo física com bastante qualidade. Lembre-se que toda terça-feira nós estamos ao vivo. Eu sou o professor Paulo Vicente e vamos juntos até o Enem para você garantir a sua vaga no SISU e detonar completamente na prova de Ciências da Natureza. Eu estou guardando para a reta final do Enem uma grande novidade. Eu já convidei colegas professores que estarão comigo aqui, junto comigo, discutindo outros assuntos do Enem e analisando a prova do Enem para você. Então, já convidei o professor de História, já aceitou, professor de Geografia, já convidei também o professor de Química, que estará comigo. Falta apenas a confirmação da professora de Biologia, que também vai estar comigo. Ela só falta confirmar, mas é quase certo que nós teremos Física com Química, Física com Geografia, Física com História, Física com Biologia. Pessoal, professor, como é que pode isso? Claro que pode. Imagine o professor de Física discutindo máquinas térmicas e o professor de História discutindo Revolução Industrial. Revolução Industrial e máquinas térmicas é Física com História. Imagine o professor de Geografia discutindo, por exemplo, as estações do ano, a astronomia, e o professor de Física discutindo as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler do movimento planetário, a inclinação da Terra em relação ao seu eixo de rotação. Física com Geografia aparece em muitos pontos, esse é apenas a citação de um dos pontos. Ou Física com Química, aqui eu estou falando de mudanças de fase. E em vários pontos eu falei lá que a água tem um comportamento irregular e que isso se dá pela explicação química, pela explicação das pontes de hidrogênio. Imagine Paulo Vicente então explicando como se dá as mudanças de fase e ao mesmo tempo o professor de Química do lado explicando como acontecem as ligações de ponte de hidrogênio. Isso você só vai encontrar aqui no nosso curso de Física para o Enem Vestibular, na nossa reta final para o Enem. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, tá? Não custa nada dar um joinha na aula, dá um like na aula, compartilha a aula com os seus amigos e vem com a gente aprender física de um modo único, de um modo exclusivo, só aqui em fisicainterativa.com. Valeu? Tchau, até a próxima videoaula.